I can face tomorrow because He lives. Our fears are gone because I know You. Aleluia, Jesus. Vai me ajudar? Eu acho que foi o ano passado. Quem compôs essa música esteve aqui na nossa cidade. Eu acho que essa canção foi escrita há uns 50 anos atrás, ou 60. E esse irmão está com 86 anos, né? É o Bill Gaither. E foi assim muito interessante para mim. Ver um senhorzinho de 87 anos adorando Jesus como se ele tivesse 30, 40 anos por 3 horas. E o mesmo fogo e a mesma paixão. E o meu desejo é que eu chegue aos meus 80 e tantos anos apaixonado por Jesus. Não existe nada melhor do que servir Jesus. Não existe nada melhor do que andar com Jesus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia. Eu queria fazer propaganda desse. Normalmente eu não faço propaganda de livro. I just wanted to do some commercial, Esse livro foi escrito para mulheres fascinantes. Semana que vem é o Dia das Mães, não é isso? Next week is Mother's Day, is that right? Como que é? Dia dos Pais é 2 dias, né? Mas Dia das Mães é next week, right? Mother's Day, okay, good. Esse livro é escrito por algumas irmãs que eu conheço. This book was written by many sisters that I know. Chama-se Mãe Proposital. It says purposefully mother. Yeah. E uma das escritoras aqui é uma das melhores escritoras que eu conheço. And one of the passages here is one of the best passages I know. Sabe quando você é íntimo de um escritor, você se sente famoso, né? When you're close to someone that is an author, you just Uma dessas escritoras aqui até cozinha para mim de vez em quando. One of the authors here even writes for me, cooks for me. A April, eu falo com ela, ela escreve muito bem. April writes really well. É fantástico. E eu te aconselho I advise you comprar, ler, leva para sua mãe ou para você mesmo. Isso aqui não é só para mulheres, é para homens também. Esse aqui eu peguei, eu ia semear, mas eu vi que April escreveu aqui para Zenilda e para o Cacau. Então eu ia semear assim, mas não tem como. Tem que ser para Zenilda e Cacau. Aleluia, aleluia. Ele já tem um presente para você pro Dia das Mães semana que vem.
Vira para o seu marido que está aí do seu lado. Turn to your husband that's next to you. E diga para ele, eu And say espero. to him, I'm waiting. Eu espero I hope que você já está preparando alguma that you're coisa para a already semana ready que vem. for Mother's Day. Aleluia. Hallelujah. Vocês estão felizes? Are you guys happy? Wonderful. Maravilhoso. Father God, I'm so grateful for your presence here tonight, Lord. Deus Pai, eu sou tão grato pela sua presença essa noite aqui, Senhor. And here we are, God, in your E presence. aqui estamos na sua presença, Senhor. We are hungry for you. Estamos famintos por We are ti. thirsty for you. Estamos sedentos por ti. And Father, we ask you, would you please help us tonight? E Pai, nós pedimos para que o Senhor venha nos ajudar essa noite. Father God, I ask you that you would help us tonight, Pai, eu God, peço para que o Senhor venha nos ajudar essa noite, to be Deus, able to share your heart, para que eu possa compartilhar o seu coração, to be able to share what is in your heart for us tonight, God. para poder compartilhar aquilo da parte do Father, seu coração essa noite. Father, I ask you Pai, eu peço that your Holy Spirit would be here Que o seu tonight Espírito Santo esteja aqui essa noite. and just draw us closer to you, E God. somente nos traga mais próximos a ti. Draw us closer to your presence, Father. Traga-nos mais perto de ti. Yes, Jesus. Sim, Jesus. There is a word in my heart for you. Tem uma palavra no meu coração para você. And I've been thinking about this the whole week. E eu tenho pensado nisso a semana inteira. You know those verses that stick to you the whole week? Sabe aqueles versículos que fica a semana inteira contigo? That you cannot think about any other thing, just that verse. Que você não pode pensar nada além daquele versículo. So what I'm gonna share with you is something like that. Então, o que eu vou compartilhar com vocês é algo parecido com isso. It's in the book of Genesis, Está no livro de Gênesis, chapter 17. capítulo 17. And before I go further, E antes de eu ir além, I want to mention something that I just saw on the news the other day, que eu vi today na actually. notícia outro dia, na verdade hoje, It's about someone. é a respeito de alguém. This girl called Laura Chamada Laura Winham. Laura Witham. In the year of 2021, No ano de 2021, they found her dead in her apartment. eles encontraram ela morta no apartamento dela. She had schizophrenic. She was schizophrenic. Ela tinha esquizofrenia. Schizophrenia. Good. Esquizofrenia. E ela era surda. Ela era, she was hard of hearing. E Deaf, thank you. they found her dead in her apartment. Eles encontraram ela morta no apartamento You dela. know, this would be normal. Isso seria She was normal. only 38 years old. Ela somente tinha 38 anos. But the sad part about this story Mas a parte triste dessa história is that they saw on the calendar é que eles viram no calendário the last day that she was alive o último dia que ela era viva. was November 1st of 2017. Era dia 1º de novembro de 2017. That means that she was dead for 3 years. Isso significa que ela estava morta por 3 anos. And then they found on her remains, on her diary, Eles também encontraram outras coisas no diário dela. and her diary was like something like this. E o diário dela dizia algo assim. The last thing that she wrote on her diary A última coisa que ela escreveu no diário dela was, I need help. era: eu preciso de ajuda. I am hungry. Eu estou com fome. Nobody hears me. Ninguém me escuta. I'm invisible. Eu sou invisível. So when I saw this, Então, quando eu vi isso, I had to share this to you. eu tinha que compartilhar isso com você. How many people are like that? Quantas pessoas são assim? Estão assim. And they just need someone E eles só precisam de alguém that cares, que se importa, that would love them enough to come closer. que amaria eles o suficiente para se aproximar. And I want to tell you E eu quero dizer para você that you are not invisible. que você não é invisível.
that we love you. Que nós te amamos. That we are here to help you. Que nós estamos aqui para te and ajudar. to serve you. E para servir você. And I know that happened in England. E eu sei que isso aconteceu na But that Inglaterra. happens in America all Mas the isso time. também acontece na América todo o Happens in tempo. our city all the time. Acontece na nossa cidade o tempo todo. So I just want to make sure that you listen to this. Então eu só queria ter certeza que vocês escutassem isso. You are not alone. Você não está só. We love you. Nós te amamos. We are here to help you. Estamos aqui para te ajudar. We are here to serve you. Estamos aqui para te servir. And I want you to take this message E eu quero que você tome essa to mensagem everyone that you encounter. para todos que você That they are not encontrar. alone. Que eles não estão And só. if they need help, they E que can se eles count on precisam you. de ajuda, eles podem vir a você. There are so many Lauras out there. Tem tantas Lauras lá no mundo afora. There are so many Lauras inside Tem tantas Lauras dentro that work with us every que day. trabalham com a gente todos That os closer dias. to us every Que day. estão próximos a nós That todos os struggles dias. with depression, with Que anxiety, batalha contra a depressão, ansiedade, addiction, and so many vícios e tantas outras coisas. guilt, accusation, and Vergonha e strongholds. acusação. And I think E eu creio that the church was called que a igreja foi chamada to be the hope, para ser a esperança, to be a beacon of hope para ser uma luz de esperança for the Lauras that are para outside. as Lauras que estão lá fora. You get this? Você entende isso? I know that we wake up on a Monday morning Eu sei que nós acordamos segunda-feira de manhã and we are worried about paying our e bills, estamos preocupados em pagar nossas contas getting another job. e talvez pegar outro trabalho. But let me tell you something that was Mas deixa very eu te falar important. uma coisa essa noite. Jesus, he said, seek first the kingdom of God, Ele falou, Jesus disse, buscar primeiro o reino de Deus and the other e things todas as outras is gonna be coisas added to vos you. serão acrescentadas. So, and if you make yourself available to Então, se você Jesus, se tornasse disponível para Jesus, if you surrender yourself se to você se Jesus, render a Jesus, let me tell you, everything is going to deixa be eu all te right. dizer, tudo vai estar bem. He's going to take care of you. Ele vai tomar He's conta going to de provide você. for you. Ele vai prover para He's você. going to supply for you. Ele vai He's suprir gonna para protect você. your family. Ele vai proteger sua So família. just come and seek first Então the kingdom of somente God. venha e busca o reino de Deus. So make yourself available for Então the se faça Lauras disponível that are outside. para as Lauras que estão lá fora. This week I had a meeting with a Essa group semana that eu came tive here to uma our reunião city. com um grupo que veio aqui para nossa cidade. Eles trabalham com surdos. They work with juices. E eles me disseram que em Belo Horizonte e no And they told Brasil, me that in Belo Horizonte, no Brasil, actually, tem 3 milhões de that surdos. 3 million 3 million of deaf people. of deaf. E eles trabalharam por 7 anos para a And they tradução da worked 7 Bíblia years to translate the Bible em sign language. em libras. E eu fiquei assim, uau. And I was like, wow. E a Bíblia toda And the whole Bible. tem um grupo que demorou 40 anos para traduzir, There was a group that took 40 years to translate. para a tradução de libras, né, sign language, Yeah, to sign language. para que alguém possa saber So that someone may know que existe esperança, that there is hope. que existe esperança, That there is hope. que essa Laura era surda, That this Laura, she's deaf. ela precisava que alguém dissesse para ela, você está sendo ouvida. She just needed someone to tell her, you are being heard. You guys get this? Vocês entendem isso? A razão por que Deus te colocou The reason why aqui, God put you here. Ele tem um propósito para a sua He vida. has a purpose for your Ele life. tem um destino para He has a você. destiny for you. Ele te chamou para algo He fenomenal, called you for a phenomenal thing. para algo maravilhoso. For something marvelous.
Eu acho que eu saí da minha mensagem porque essa história entrou no meu coração tão forte. I think I left my message because this story was so strongly in my heart. Não existe ninguém que Jesus não presta atenção. There is no one that Jesus does not pay attention to. Não existe ninguém que Jesus não se importa com ele. There is no one that Jesus does not pay attention and does not care for them. Não existe ninguém que não merece se ouvir o There is evangelho. no one that does not deserve listening to the gospel. Alguém disse assim: Someone said this. não é justo It's not fair que alguém ouça do evangelho that someone may hear the gospel 10 vezes, 100 vezes, 10 times, 100 times, 1000 vezes, 1,000 times. enquanto existem pessoas que nunca ouviram uma só While there's vez. people that didn't hear a single time. Quantas pessoas nunca ouviram falar que Never Jesus heard that é a Jesus esperança? is the hope. And the angels sing. Então a minha oração é que So my Deus prayer is te faça that the disponível Lord makes you available, makes you willing para a Laura que Ele coloca na sua vida. for the Lord that He puts in your life. As pessoas que precisam do seu toque. The people that need your touch. As pessoas que precisam de você. The people that need you. Que você pode ser uma bênção para eles. That you may be a blessing over their lives. Ah, Jesus. Oh, Jesus. And the angels, come on, Jesus. Holy, all creation. Holy, you always be. Holy, holy forever. Então vamos lá. Gênesis 17, versículo 1. Verse 1 Diz assim: says this. Quando Abraão completou 99 anos, When Abraham had completed 99 years, o Senhor lhe apareceu e declarou: the Lord appeared to him and declared to him, Eu sou El Shaddai, I am the Almighty God, Deus Todo-Poderoso. the God Almighty, all-powerful. Anda na minha presença Walk in my presence e ser íntegro. and be blameless. Blameless, so perfect. Por muitos anos eu já preguei sobre esse texto. So many years I have preached in this text. E muito tempo eu estudo a vida de Abraão. And for many years I studied the life of Abraham. Mas quando eu estava no Brasil agora, But when I was in Brazil um now, amigo meu me deu essa Bíblia. one of my friends gave me this Bible. Eu gostei desse couro aqui. I really liked this leather here. E aí eu falei, sabe uma coisa, eu vou começar a ler, é uma tradução And then I diferente. said, you know what, I'm going to start reading this one. It's a different E translation. aí eu comecei a ler de Gênesis de novo. And I started reading Genesis again from Só que eu Genesis. tenho um problema. But I have a problem. Eu não consigo ler. Eu paro e eu I fico can't ali. read. I just stop and I stay there. E eu fico num versículo, às And I vezes, stay in 3 one dias. verse 3 days. Por isso que eu estou demorando um tempão para ler Gênesis. And that's why I'm taking such a long time to read Genesis. E quando eu peguei esse versículo, And when I took this verse, eu comecei a pensar sobre a vida de Abraão. I started to think about the life of Abraham. Abraão, em Gênesis capítulo 12, Abraham in chapter 12 of Genesis, Deus o chamou. God called him. A Bíblia diz assim que Deus vira para Abraão The Bible says that God went to Abraham, e disse, sai da sua casa, said, leave your tent or your house, a sua parentela, your
family. A maioria de vocês sabe o que é isso. And most of you know what that is. Que a maioria de vocês saíram da sua terra, Because most of you left your do seu nation, your conforto, land, of your comfort, da onde a sua família estava, where your family was, e você veio para os Estados Unidos. and you came to the United States. E, em outras palavras, Deus convida ele So in other words, God invites him para sair da zona de conforto, to leave the comfort zone, para sair de um ambiente onde ele se sentia confortável to leave an atmosphere where he felt e ir para comfortable, um lugar que Deus iria mostrar. and to take to a place that God would show him. Esse é um padrão que Deus usa. This is the standard that God uses. Deus sempre nos chama de um lugar para outro lugar. God always calls us from one place to another. Deus sempre nos chama de um lugar para um lugar melhor. God always calls us from one place to a better Vira para alguém que place. está do outro lado e diga: Deus sempre nos Turn chama to your neighbor and say, God always calls us de um lugar para um lugar melhor. from one place to a better place. Não preocupa. Don't worry. Se você seguir Deus, If you follow God, Ele não vai te colocar numa fria. He's not gonna just leave you hanging. Ele vai te levar para algo melhor. He's gonna take you somewhere better. Eu não tenho tempo para falar sobre isso, I don't have much time to speak about this. mas Abraão, o lugar onde Abraão estava, But where Abraham, the place where he was era a zona de conforto, the comfort zone. mas muitas vezes But many times, a zona de conforto the comfort zone se torna a zona de aprisionamento. becomes the place of imprisonment. E Deus quer romper você, God wants to break you mudar a sua forma de pensar, and change the way you think, para que você possa enxergar so coisas that mais you may profundas, see things in a deeper way, coisas maravilhosas. marvelous things. Então, the way how God functions, O jeito que o Senhor trabalha, the way how God works with us, a maneira que Ele trabalha com a He gente, takes you out of your comfort Ele zone, te tira da zona de conforto. and He also takes you out of the places that keeps you captive, E Ele também te tira dos lugares que te torna cativo, so you may experience para que você possa something experimentar greater, algo melhor, something awesome. algo muito maravilhoso. So He has something in mind, Então, algo em mente. and He has the best for you, E Ele tem o melhor para the best for você, your family. o melhor para sua família. And so when He calls you out, Então, quando Ele te chama para when He fora, makes the place where you are uncomfortable and He pushes you to another place, quando Ele te faz em algum lugar confortável e Ele te puxa para algo diferente, it's because He has something greater é for porque you. Ele tem algo muito maior para você. And He's breaking everything that is keeping you captive. E Ele está quebrando tudo que te torna cativo. You got this? Entende isso? So the reason I don't want to be theological Eu here, não quero ser muito teológica but aqui, one of the reasons why God took Abraham out of his comfort zone in mas dos chapter motivos 12 que o Senhor tirou Abraão da zona de conforto dele no capítulo 12 was in order for him to be free. foi porque ele queria que ele se tornasse livre. And I could go on and E eu on talking posso about ir this. além e muito mais. He wants you to be free Ele quer que você se torne livre, so He seja can livre, fulfill His promise para que over ele you. possa cumprir a sua promessa Come on, turn através to your de você. neighbor Vire para o seu and tell him, vizinho God wants you to be e free diz: Deus quer que você seja because He livre, has a promise for you. porque Ele tem uma promessa para He has você. a destiny for Ele tem you. destino para He has você. something great for Ele you. tem algo muito Come grande on, para você. come on. Vamos lá. Come on, guys. So, Abraham, he was 75 years old Abraão tinha 75 anos, in chapter 12. no capítulo 12. And then in chapter 17, E daí no capítulo 17, he had 99 years old, ele tinha 99 almost anos, 100. quase 100 anos. And 24 years later, E daí 24 anos depois, God appears to him again, Deus apareceu para ele de novo. and God introduces Himself to Abraham. E Deus se introduz a ele. Wow. Uau, Just think about this. só pense nisso. He comes, Ele vem, He calls you. He comes and He calls you. ele vem e ele te chama. And then you follow Him E daí você segue ele for 24 years. por 24 anos. And then after 24 E years, daí depois de 24 He anos, shows up in your Ele your aparece doorstep, at your door,
ele aparece na tua porta. And he said, let me introduce you myself E ele to diz, you. deixa eu me apresentar a você. I am, by the Eu way, sou- the El Shaddai. Eu sou o El Shaddai. I am the Almighty God. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Let me introduce myself. Deixa eu me introduzir a você. I'm trying not to be excited, Eu tô guys. tentando não ficar muito empolgado. He's walking with God for 24 years. Ele está andando com Deus por 24 anos. Still, he doesn't know God enough. E mesmo assim ele não conhece Deus o That suficiente. God had to tell him, look at Que me. Deus teve que dizer, olhe para Let me mim. tell you who I am. Deixa eu te dizer I quem eu am sou. the Almighty. Eu sou o Deus You've been Todo-Poderoso. walking with me. Você tem andado comigo. Oh, I'm sorry. Não, it's okay. You've been walking with me Você tem andado comigo for 24 por years, 24 anos. but you still don't know me enough. E você mesmo assim não me conhece o You don't suficiente. know me as the El Shaddai. Você não me conhece como o El Shaddai. You don't know me as the Almighty. Você não tem me conhecido como o Deus Todo-Poderoso. Let me introduce myself to Deixa eu you. me apresentar a você. I am the Almighty. Eu sou o Deus I Todo-Poderoso. can do Eu everything. posso fazer todas as coisas. Just think about it. Só pense um pouco nisso. Nesse You've been momento. in a church for 10 years, for 20 years, Você está na igreja por uns 10, and 20 anos. sometimes you don't know who God E às vezes is. você não conhece quem Deus é. You don't know that He is what He says He is. Você não sabe que Ele é quem Ele diz que Ele You é. don't know that He is the El Shaddai. Você He's não the sabe Almighty que Ele é God. o El Shaddai, o Deus Come on. Todo-Poderoso. Vamos lá. Come on, Jesus. Yes. Let's see. I was in Brazil now a few weeks last week, Eu estava semana passada no Brasil. and I was talking. I work with pastors. Eu ando com muitos pastores. My ministry is to teach pastors and Meu leaders. ministério é aconselhar e ensinar pastores. So we were talking with pastors, Então eu estava conversando com pastores and I speaking to them, e falando com eles and I told them. I told them falei about pra ele. the book of Revelation. sobre o livro de Apocalipse. When Jesus shows up to John, Quando Jesus se aparece a João, and the Bible says that Jesus had to introduce himself to John. e a Bíblia diz que Jesus teve que se introduzir, se apresentar a João. He told, I am the Alpha and the Omega. Ele falou, eu sou o Alfa e o Ômega. In other words, Em outras palavras, Come on. vamos lá. that's John. Esse é o João. He was the guy that used to lay his head on Jesus' chest. Ele deitava a cabeça dele no peito de Jesus. And now he E agora, needs Jesus to introduce ele himself to him precisa que again. Jesus se apresente a ele de novo. Another time, E outra the vez, disciples they were in a boat. os discípulos estavam num barco It was dark. e era escuro. There was a thunderstorm. Tinha uma tempestade. Then they see someone walking in the waters. E eles vê alguém andando nas águas. And then they think, oh, that must E be aí a eles ghost. pensam, deve ser um fantasma. Then Jesus has to introduce himself to Mas them. Jesus precisou se introduzir, He se had to tell them, apresentar. relax, Ele precisou falar, relaxa. it's me, Sou eu, Yeshua, o Yeshua, Jesus, the Jesus, Son of God. o Filho de Deus. So it's very normal for us Christians. Então é muito normal para nós cristãos. We lose focus of who God is. Nós perdemos o foco de quem Jesus é. And sometimes we are serving and we come to the church E às every vezes nós Sunday, estamos servindo, nós viemos para a igreja todo domingo, but servindo, we don't know who He mas nós não is. conhecemos quem Ele realmente é. And when you don't know who God E is, quando você não conhece quem you do Deus not é, have the right expectation of você não God. tem as expectativas certas dele, corretas. Come on, come on, Jesus. I'm worried about my time here. Eu estou preocupada com o horário. Se você não sabe quem Ele é, If you don't know who he is, você não tem a expectativa correta de you do don't que Ele have the pode correct fazer. expectations of what he can do. Então, aqui está Abraão. And so here he was, Abraão, Abraham, andando and just walking debaixo de uma palavra de Deus, under a word of God, debaixo de uma promessa de Deus. under a promise of God. E aí Deus chega para ele e fala: And then God comes to him and says, deixa eu te falar quem eu sou. let me tell you who I am. Eu sou o El Shaddai. I am the El Shaddai. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. I am the God Almighty.
Eu acho que eu só vou conseguir falar a primeira parte dessa I mensagem. think I just can talk about the first part of this Vamos lá, message. let's go. Let's go. Vamos lá. Ok. Eu sou o El Shaddai, I am the El Shaddai, o Todo-Poderoso. the Almighty God. A palavra El Shaddai The word El Shaddai significa means Todo-Poderoso. Almighty, all-powerful. Aquele que pode fazer absolutamente tudo. The one who can do anything and everything. Existe uma tradução no original para El Shaddai, There's a translation from the original for El que é Shaddai, impregnable. que é Impregnable, que seria incapable of being taken by assault. incapaz Incapaz de ser roubado, ou de ser tomado, ou de ser assaltado. Deus é incapaz de ser passado para trás. God is incapable of being Unconquerable, inconquistável. É como se Deus chegasse para ele e falava: eu sou o cara. It's as if God came to him and said, I'm the man. Você sabe quem eu sou? Você sabe? Pergunta Do you know alguém que está who I do seu am? lado. Ask the person next to you. Você sabe quem é o Deus que você está servindo? Do you know the God who you serve, who you're serving? Você vem aqui, canta, You come here and you sing fala. and you say, But do you really know who he mas is? tu realmente conhece quem que ele é? Deus vira para Abraão God turns to Abraham e fala para ele: and tells him, seu nome é Abrão, your name is Abraham, mas eu vou mudar seu nome para Abraham, but I'm gonna change your name para Abraão. to Abraham. Seu nome significa pai, Your name means dad, father, mas eu vou mudar seu nome para pai de multidão. but I'm gonna change your name to father of many nations. Quando Deus falou isso para ele, When God said this to him, Deus falou: eu vou te dar um filho. God said, I'm gonna give you a son. Abraão se ajoelhou no chão Abraham knelt down before the Lord e começou a rir. and started to laugh. Ele pensou: tell me another joke. Me conte outra piada. Eu tenho 100 anos, I'm 100 years old. minha esposa tem 90. My wife's 90. Ele esqueceu que Deus havia se apresentado para ele He forgot that God had introduced himself to him alguns minutos atrás. just a couple minutes O ago. problema é que a gente esquece que The Deus se problem is that apresentou a I nós alguns forget instantes atrás. that God has introduced himself to us. Ele falou: eu sou o Deus He Todo-Poderoso. said, I am the God all-powerful. E aí quando Deus começa a falar o que ele vai fazer, a gente começa a rir. And when God starts to speak on what he's going to do, we start laughing E a gente começa a duvidar. and we start to doubt. To make a long story short, Para fazer uma história longa curta, Abraão teve não um filho só. Abraham not only had one son, Depois daquela palavra, ele teve 7 filhos. after that word he had 7 sons. Come on. Vamos lá. Ele viveu 175 anos. He lived 175 years. Deus vira para ele e fala: God turns to him and says, quando você diz que é o fim, when you say it's the end, eu digo que é só o começo. I say it's just the beginning. 99 é o seu limite? 99 is your limit. Já acabou? It already ended. Você já está no final? Are you already at the end? Agora deixa eu entrar. Now let me come in.
Deixa eu me apresentar. Let me introduce myself. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. I am the God Almighty. Deixa eu te falar o que eu quero fazer. Let me tell you what I want to do. A revelação de quem Deus é. The revelation of who God is. Alinha quem nós somos. Aligns who we are. Vou dizer isso mais uma vez. Let me tell you one more time. A revelação de quem Deus é. The revelation of who God is. O entendimento correto de quem Deus é. The correct understanding of who God is. Remove a identidade que nós não deveríamos ser. Removes the identity of what we E shouldn't nos be. alinha naquilo que nós fomos chamados para And it ser. aligns us to what we were called to be. Quando você conhece a Deus, When you know God, você descobre que esse cara que you está aí, discover that loser, this perdedor, cheio de defeitos, this guy that's in you, que é perdedor, cheio de, full of faults, vai ser parecido com o Cordeiro de Deus. will be just like the Lamb of God. Vai se parecer com ele. You will be like him. Quantos estão entendendo? How many are understanding? Deixa Deus te apresentar a você. Let God introduce himself to you. Deixa Deus se apresentar a você. Let God introduce himself to Ah, you. Deus, eu preciso te conhecer. Oh God, I really need to know Eu you. preciso te conhecer. I need to know you. Eu preciso saber o que o Senhor pode fazer. I need to know what you can do. Porque muitos de vocês têm uma palavra de Deus, Because so many of you have a word from God, mas você continua tentando fazer na sua própria força. but you continue trying to do it in your own Muitos de strength. vocês estão debaixo de uma promessa de Deus. So many of you are under a promise of Mas uma God. grande parte de vocês But a great portion of you, está indo aonde você consegue, you're going where you can aonde go, o seu braço dá. where your own strength can take 24 you. anos depois, 24 years later. minha pregação vai ter que ficar para outro dia. Oh, my sermon will be for another day. 24 anos depois, 24 years later, Abraão tinha tentado fazer do seu jeito. Abraham had been trying to do it his own way. Ele arrumou um filho com a escrava que se chamava Ismael. He also had like a son with his slave called Ishmael. Ele tentou encontrar, fazer a vontade de Deus na sua própria força. He tried to do God's will through his own strength. Até que Deus vira para ele e fala: o problema é que Until você não me conhece. Until God turned to him and said, "You do not know me." O problema é que você está andando debaixo da promessa, The problem is that you're walking under mas você the não sabe promise, que quem cumpre a promessa but sou you eu. don't know who fulfills the promise is me. Você está andando, mas você não está confiando. You're walking, but you're not trusting. Você está andando, mas não confiando. You're walking, but you're not trusting. Eu preciso que você saiba quem eu sou. I need you to know who I am. Eu sou the Almighty. I am o Todo-Poderoso. Eu sou aquele que pode fazer absolutamente tudo. I am the one who can do absolutely everything. Eu tenho que ser sincero com vocês. I have to be honest with you. Essa parte da palavra, ela é só 2 minutos. This part of the word is only 2 Mas minutes. o Espírito Santo não está me deixando sair dessa palavra. But the Holy Spirit is not letting me leave this word. Quantos anos você está nessa jornada? How many years are you in this journey? Quantos anos você está caminhando? How many years have you been walking? Você gerou um Ismael aqui. You generated a Ishmael Você here. gerou outra coisa aqui. You generated another thing Você está here. cansado. You are tired. Você precisa ter um encontro com Ele. You need to have an encounter with Him, Onde a revelação where the revelation de quem Ele é of who He is vai alinhar quem você é. will align who you are. Deus dá 2 coisas para ele. God gives him 2 things. Ele falou: eu preciso que você faça 2 coisas. God told him, I need you to do 2 things. Ele falou: anda na minha presença He said, walk in my presence e seja íntegro. and be blameless. Sobre isso eu tenho 1 hora inteira para falar com vocês. So for this alone, I have 1 hour to Mas talk deixa eu to só you. deixar vocês com isso. But let me
just leave you guys with this. A palavra andar na presença The word walk in the presence é uma palavra do hebraico is a word in Hebrew que significa pani. that means pani Pani ou pania. or pania. Essa é a palavra hebraica que significa rosto ou face. It's in the word in Hebrew which means face. O Senhor vira para ele, a única coisa que eu quero que você faça, And the Lord turns to him, and the only thing I want you to do permanece diante do meu rosto. is just remain before my face. Permanece na minha presença. Remain in my presence. O outro significado da palavra pania, Another panim, meaning of the word pani or pania, é como o pescoço que vira para esse lado e para esse lado, it's like a neck that turns this way or que dá this way, direção. that gives direction. É como se o Senhor virasse para Abraão e dissesse: It's as if the Lord had turned to Abraham tudo and vai said, acontecer na sua vida everything will happen in se your você life. permanecer debaixo da minha direção. If you remain underneath my Se você direction, ficar panine, if you stay pani, que significa eu direcionar a sua vida. that means I will direct your life. If you allow yourself to be directed by me, Se você se deixar permitir You have ser no direcionado por mim, idea. você não tem nenhuma you ideia. have no idea Você what não I'm gonna tem do with you. nenhuma ideia do que eu vou fazer com você. It's gonna be awesome. It's gonna Vai be ser awesome. It's gonna be Vai ser awesome. maravilhoso. Remain in my presence. Permaneça na minha Seek presença. my face. Busque a minha face. You know, I always thought that seeking God's face was Eu sempre- more, especially people like me, Eu sempre ensinei que buscar a face de Deus, especially people like me and especialmente Robson como probably eu e o Robson, relate to this. We think about worship nós pensamos em adoração and just to be soaking in the presence of God, e somente estar lá na presença dele, which is true, que é verdade, but goes a little bit deeper. mas vai muito além. It's being in the presence of God. É estar na presença de It's Deus, worshiping God. adorando a Deus, But in this atmosphere of the presence of God, mas na atmosfera da presença de Deus, you allow God você permite o Senhor, Deus, to guide you para te direcionar to the right or to the left. para a direita, para a esquerda. You allow God to direct your life. Você permite Deus direcionar a sua So vida. God tells Abraham, Então Deus fala para Abraão: I am the Almighty. eu sou o Todo-Poderoso. Allow me to guide your life. Permita-me direcionar a sua vida. Allow me to be the one that Permita-me- guides you. Permita-me ser aquele que te guia. Walk under my guidance. Anda debaixo da minha direção. And you're going to see what I'm going to do with you. E você verá o que eu vou The fazer rest com of the você. verse, the Lord says, that's how you're going to see the promise being fulfilled. O resto do versículo diz: assim que você vai saber como o resto da promessa vai ser concretizado. So I want to end with this. Então eu quero terminar com isso. And se você não lembrar de nada que eu falei hoje, If you don't remember anything that I said today, lembra que Ele é o Deus Todo-Poderoso. remember that He is the God Almighty. Existe uma mulher na Bíblia There is a woman in the Bible que a Bíblia não diz o nome dela, that the Bible doesn't really mention her name. só chama que ela era uma mulher cananeia. It just says that she was a Canaanite woman. Se eu não estou enganado. E ela veio para Jesus. And she came to Jesus. E ela disse: Jesus, And she says, Jesus, a minha filha está sendo destruída por um demônio. my daughter is being destroyed by a demon In my house. na minha casa. Can you please help me? Você pode, por favor, me ajudar? Então Jesus vira para ela. And so Jesus turns to her. E ele diz: And he said, não pode tirar o pão da mesa e dar para os cachorrinhos. You can't remove the bread from the table and give it to the dogs, Os gentios. to the Gentiles.
E aí ela vira para Jesus. And then she turns to Jesus. Ela diz: And she says, mas os cachorrinhos não comem as migalhas? but don't the dogs eat the crumbs? Na hora Jesus fala: uau. In that moment, Jesus says, wow. Eu nunca vi esse tipo de fé. I never saw this amount of faith. Eu nunca vi esse tipo de fé. I never saw this type of faith. Ela sabe que eu sou o Deus Todo-Poderoso. She knows that I am the God Que até as Almighty. migalhas que caírem da minha mesa That even the crumbs that fall pode off my mudar a table história da família dela. can change the history of Na her mesma hora family's Jesus life. vira para ela e diz: pode ir porque a sua filha está bem. In the same moment, Jesus says, go because your daughter will be well. E foi assim que aconteceu. And that is what happened. Mas sabe uma coisa que eu tenho pensado? But you know something I've been thinking about? Por causa da cruz, Because of the cross, aquela mulher não ficou aqui that woman didn't stay here, comendo as migalhas. eating the crumbs. Por causa da cruz, Because of the cross, Jesus a convida para a mesa. Jesus invites her to the Por causa table. da cruz, Because of the cross, nós não precisamos mais viver das migalhas que caem we na don't no mesa. longer need to live off of the crumbs Mas that nós somos come off convidados the para table. sentar na mesa. But we are invited to sit at the table. E a sensação que eu tenho hoje à And the noite sensation I have é tonight que muitas is vezes o Senhor fala: filho, agora é tempo de mesa com você. Senta na that mesa. the Lord says it's time, it's E a gente table fala: time with ah, não, you, Senhor, with eu me. ainda sou cachorrinho. And then sometimes we say, no, Lord, sometimes I'm still a dog, Eu a só quero as puppy. migalhas que caem na I just mesa. want the crumbs that fall off the Sim, as table. migalhas podem fazer muita coisa, Yeah, sure, the crumbs can do mas a eu estou lot. te chamando para um outro nível de But cristianismo. I'm calling you to another level of Você tem andado Christianity. 24 anos comigo, Abraão. You've already been with me 24 years. Comigo, Abraão. With me, Abraham. Você tem dinheiro, ele tinha muito dinheiro. You have money. He had a lot of Ele money. tinha muitas ovelhas. He had many sheep. Ele tinha bastantes bens. He had so many riches. Mas o Senhor está falando: eu preciso te levar para um nível mais alto. But the Lord was saying, I need to take you to a Eu higher preciso te level. mostrar algo eterno. I need to show you something eternal. Eu quero te mostrar algo mais profundo. I want to show you something deeper. Então, meu desejo para vocês My essa noite desire for you guys this night é que nessa jornada que vocês estão com is that in Jesus, this journey that you are with Jesus, vocês se encontrem com Deus Todo-Poderoso, you may encounter with the God Almighty que olha nos seus olhos that looks in your eyes e vai te dizer: and will tell you, o seu nome é esse, your name is this. mas eu vou te dizer o que eu vou fazer na sua vida. But I will tell you what I will do in your life. Talvez você olhe no espelho e você diga: eu sou um zero à esquerda. Maybe you look at yourself in the mirror and you say, A minha vida é assim, my life is like this. minha história é assim, My story is like this. a minha família é assim. My family is this. Mas Jesus vira para você e fala: o seu nome não é mais esse. But Jesus turns to you and says, A your sua name is no longer história that. não é mais esta. Your story is no longer Porque this one. a sua história só está no Your começo. story is only in the beginning. Aquilo que eu vou gerar em você é muito maior do que você jamais pode imaginar. What I will generate in you is so much bigger. Vocês entendem isso? Do you understand that? Eu sinto a esperança de Jesus neste lugar. I feel the hope of Jesus in this night. É muito maior do que você pensa. It's so much greater than what you think. Abraão já tinha visto muitas coisas, Abraham had already seen so many things, mas ainda faltava tanto para ele ver. but there was a lot more to be seen that he didn't see. Deus fala: eu sou o Deus Todo-Poderoso. And God said, I am the Nice God to meet Almighty. you. I am the El Prazer te Shaddai. conhecer. Eu Nice sou to o El meet you. Shaddai. Prazer te Let me tell conhecer. you what the Deixa eu te things that I am dizer- about to do with your life. O que eu vou fazer na sua vida? Let me tell you what I'm going to do something great in Deixa eu you. te dizer, eu vou fazer algo muito grande. Just come to my Então presence. somente venha na minha presença. Just come to my presence. Somente venha na minha presença. I just want you to bow your head if you Eu só can. quero que você abaixe curve sua cabeça. I just want to pray with you. Eu só quero orar com você. Father God, Deus Pai,
here we are in your presence. Aqui estamos na tua presença. We want to know you more, God. Queremos te conhecer mais, Deus. We ask you, Holy Spirit, Pedimos, Espírito Santo, would you please come você poderia vir, por favor, venha and reveal to us e revela a nós the Almighty, o Deus Todo-Poderoso, the God that can do anything and everything that needs to be done. o Deus que pode fazer tudo e qualquer coisa que precisa ser feito. Father God, here we are in your presence. Deus Pai, aqui estamos na tua presença. Some of us, we've been walking with you for 10 years, Alguns de nós estamos caminhando contigo há 10 anos, for 5 years, ou 5 for anos, 20 years, ou 20 anos, but we still don't know you. mas ainda não conhecemos a Ti. And we need to know you more, God. Precisamos te conhecer mais, And we Deus. need to be changed by the revelation of who you are. Precisamos ser transformados pela revelação de quem Tu és. The reason why we are so desperate and depressed and anxious, God, O motivo que estamos tão deprimidos e ansiosos is because we don't know you. é porque não conhecemos a Ti. We don't know you as the Almighty. Não conhecemos a Ti como Deus Todo-Poderoso. We don't know you as the Abba Father. Não conhecemos a Ti como Abba Pai. We don't know you as the one that cares for us. Não te conhecemos como aquele que se importa com a gente. Father, maybe some of us are just like that Laura that I mentioned before, God. Pai, alguns de nós podemos ser como aquela Laura que nós mencionamos no início, That thinks that nobody cares for her. que pensa que ninguém se importa com a gente. She's alone. Ela está só. But here we are, Jesus. Mas aqui estamos, Jesus. We know better. Nós sabemos melhor. We know that you love us, God. Nós sabemos que Tu nos ama. Father, I want to pray for each one of my brothers and sisters Pai, eu tonight. oro para cada dos meus irmãos e irmãs aqui. Father, I just want to encourage them to pursue knowing you. Pai, eu quero encorajar a eles para buscar e seguir em Te conhecer. That they may walk in your presence. E que eles possam andar na Sua presença. Father, I pray that they may walk in your presence. Que eles possam caminhar na Sua presença. Father God, I pray that they may know you. Deus Pai, que eles possam conhecer a Ti. Father God, I pray right now that your Spirit may come and touch them with your love. Deus Pai, eu peço agora que o Senhor venha com o Teu Espírito Santo e toque na vida de cada um com o Seu amor. Eu me lembro uma vez I remember once que eu estava ministrando em um hotel that I was ministering in a hotel and a prophet came to me e profeta veio até mim and he told me God is going to do this and this in your life. e ele falou: Deus vai fazer isso, isso, isso na sua vida. I went back to my room Eu voltei pro meu quarto and I began to laugh. e eu comecei a rir. I was thinking that guy is crazy. Eu pensei, aquele cara é muito maluco. Why I want that? Eu não quero aquilo. I don't want. Eu You não know, quero. God told him that he's going to give me something that was, I don't want to mention, was something great. Ele falou: Deus vai te dar algo, eu não vou mencionar aqui, mas era algo muito grande. So I went back to my room Então eu voltei pro meu quarto and I was laughing. e eu tava rindo. Nobody saw it, Ninguém viu isso, it's just myself. só eu. 6 months later, 6 meses depois, I went to the Amazon jungle. eu fui para Amazonas. 24 hours by boat from Manaus. 24 horas de barco de Manaus. We were speaking at a March for Jesus, Nós estávamos falando, ministrando lá na Marcha para Jesus. and someone that I never seen before E alguém que eu nunca tinha conhecido na minha vida comes to the platform vem até a plataforma and he introduces himself to me. e se apresenta a mim. And he tells me, said, oh yeah, nice meeting you. E ele falou: eu sou, tenho prazer te conhecer. Then that person turns to me and say, God told me to tell you something. E aí ele falou:
Deus me mandou dizer algo que é para você. I said, okay, go ahead. Eu falei, então tá, vai. And said, God told me that He told you that He's going to do this and this with you. Deus falou que Ele já tinha te falado que Ele vai fazer isso. He used exactly same words that the prophet 6 months ago he in Ele US usou gave me. exatamente as mesmas palavras que o profeta que tinha falado aqui 6 meses atrás. And I went back to the room and I laughed. E eu voltei pro quarto e eu ri. Laughing, like Abraham. Eu tava igual a Abraão. He used the same words. Ele usou exatamente as mesmas But palavras. he said something else. Mas ele falou outra coisa. And he told me, and God is telling you not to laugh anymore. E ele falou, Deus está mandando você não rir mais. Because He promised you. Porque Ele te prometeu He's going to do it. que Ele vai fazer. I tell you, now I believe it. I E said, agora after that, eu I said, creio. yes, Lord, whatever you Na hora say. eu falei, sim, Senhor, eu creio. Qualquer coisa que você disser. Não ria mais, Judson. Don't laugh anymore, Judson. I learned my lesson. Eu aprendi minha lição. He is the Almighty God. Ele é o Deus He can do Todo-Poderoso. what He says He do. Ele He says pode He fazer do. aquilo que Ele diz que vai He is fazer. God. Ele é Deus. He is the Almighty God. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Come on. And you cannot do it without Him. E você não pode fazer sem Ele. We love you guys, Pastor. Nós te amamos, pastor.